Bom, pessoal, boa tarde, Mais uma quarta-feira, hoje, dia 29 de abril, 15 horas. Aqui quem fala é o professor Anderson Romão, diretor de pesquisa, pós-graduação e extensão, do IFES Campus Vila Velha. Hoje mais um quartou com a Dipex para a gente falar dos nossos pesquisadores, nossos grupos de pesquisa, nesse momento ainda tão delicado, mas a gente manter formado também população acadêmica do nosso campus, do que a gente está fazendo. E hoje a gente vai ter mais um entrevistado, que é o professor Arlan, do nosso campus, que eu vou chamar daqui a pouco, professor Arlan, ele é Arlan da Silva Gonçalves, professor de Fisicoquímica, e daqui a pouquinho vou estar chamando ele para a gente começar o nosso bate-papo sobre pesquisa, sobre o grupo de pesquisa dele, enfim. Bom, antes eu gostaria de fazer alguns informes, Primeiro deles é que essa semana a gente teve fechamento de alguns editais voltado ao combate do Covid, e o nosso campus se movimentou nesses editais, essa chamada pública, e existe uma chamada pública do CNPq, que envolvendo outras agências financiadoras, chamado de Pesquisa para Enfrentamento da Covid-19, suas consequências e outros sintomas respiratórios. Então, existiam várias linhas para você submeter projeto. O projeto poderia chegar com um montante até de 8 milhões em linhas como tratamento, vacina, diagnósticos, patogênios, carga de doenças, atenção à saúde, prevenção e controle. E o Campus Vila Velha submeteu 2 propostas de pesquisa para esse edital, num total aí de 2 milhões e 100 mil reais, sendo 2 projetos, um coordenado pelo professor de Emerson, que é o nosso diretor-geral, com o título de Psicologia Social em Tempos de Pandemia, e um outro coordenado por mim, com o título de Desenvolvimento de Testes Diagnósticos para o Covid-19 a partir de técnicas analíticas de alta resolução. Então, assim, a gente mandou 2 propostas, e aí o resultado vai sair em breve, até final de maio, se eu não me engano, sai o resultado. E uma outra notícia, assim, que é mais assim também nova, em relação aos editais, o IFES, a rede IFES do Brasil todo fez uma chamada para pesquisa do combate do Covid, edital de chamada interna para a seleção de projetos, que foi um resultado preliminar da seleção dos projetos da rede do Espírito Santo, e falar para vocês que dos projetos contemplados, um projeto do campus Vila Velha, coordenado pelo professor Ernesto Ferreira, nosso professor de Química, ficou em primeiro lugar, com a pontuação máxima, primeiro lugar, agora vai concorrer de uma forma geral agora para o CONIF. Então, entre as propostas selecionadas, várias propostas submetidas pela PRPPG, pela PROEX, que é o edital da PRPPG da PROEX. O projeto do professor Ernesto ficou em primeiro lugar, e é um projeto titulado em Desenvolvimento e Validação de Gerador de Ozônio para desinfecção e limpeza de ambientes clínicos e hospitalares, no valor de R$ 194.636. É um projeto já pré-incubado pelo Núcleo Incubador de Vila Velha. Então, uma notícia muito boa, já selecionado já entre os 4 melhores projetos da rede IFES, agora vai concorrer no cenário nacional. Uma outra notícia para falar para vocês, também vou dar um informe mais depois. Bom, depois eu dou essa última notícia. Agora, eu vou chamar o nosso entrevistado, que é o professor Arlan da Silva Gonçalves, que a gente vai estar falando então sobre o grupo de pesquisa do professor Arlan. O professor Arlan, ele tem formação, Qual a formação do professor Arlan? Ele é graduado em licenciatura em Química, pela Universidade Unigran Rio em 2002, mestre em Química em 2005, e doutor em Ciências Biológicas, Biofísica, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o tema em estudo da reativação de acetilcolisterase humana inibe pelo organofosforado Tabum através de métodos híbridos, parte de química quântica, orientado pelo professor Pedro
Pascucci. O professor Arlan, ele tem um vasto currículo, né? Já ministrou as disciplinas de Físico-Química Experimental, Físico-Química 1, 2 e 3, Química Geral 1 e 2, em diversos cursos do nosso campus, né? Ele revisou de vários periódicos aqui, né? Foi contemplado, né? Ganhou como último prêmio dele, né? Vários, né, prêmios foram concedidos ao professor Arlan, destacando o último em 2018, que foi uma homenagem ao Dia do Químico, né, concedido pelo um vereador da Grande Vitória. A professor Arlan tem inúmeros artigos publicados, né? E vou chamar agora o professor para dividir esse momento comigo, tá? Um pouquinho de paciência. Olá, Arlan. Bom dia. Boa tarde. Tá me ouvindo? Quer dizer, boa tarde, né? Com esse momento de quarentena, a gente fica meio perdido no tempo. Esse momento é um momento, né, que a gente fica, às vezes, realmente perde um pouco a noção do tempo, começa a trabalhar de manhã, de tarde, à noite, não sabe o que é mais final de semana, enfim, começa a misturar. Verdade. Arlan. A gente já faz isso como pesquisador, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, para participar nessa live. O IFES Vila Velha tem trabalhado bastante, né? Só tenho que dar os meus parabéns ao IFES Vila Velha, toda a equipe. E assim como a proposta é falar um pouquinho sobre o meu grupo de pesquisa, né? Um grupo de pesquisa bem amplo, bem multidisciplinar, é o Quimaplafarm ES, o Química Medicinal aplicada ao planejamento de fármacos do Espírito Santo. Arlan, eu vou colocar na tela aqui, aí você vai falando, né? E aí, na medida que eu puder, eu vou te interrompendo e vou tirando algumas dúvidas, tá bom? Mas aí tranquilo, pode ficar à vontade, tranquilo. Eu vou passando aqui e você vai falando, tá? Como o nome é fármacos, né, é importante rapidamente a gente falar um pouquinho sobre a diferença entre medicamento, fármaco e remédio. Tá? Muita gente pensa que é a mesma coisa, mas o remédio é aquilo que remedia, medicamento é o produto final que está nas prateleiras, que chega às prateleiras da farmácia, e fármaco é o princípio ativo. Então, para a gente chegar de um fármaco ao medicamento, envolve pelo menos aí uns 10 anos. Então, diferente do que muita gente acha, vamos fazer uma vacina rápida contra o Covid e tal. Não, não é assim. Envolve uma série de etapas, envolve testes in vitro, in vivo, testes biológicos, a passagem pelo Food and Drug Administration e a ética, né? Então não é uma coisa tão simples quanto é abordado aí pela mídia, né? Então Arlan, então a conversa, por exemplo, de aplicar a hidroxicloroquina para combater o Covid não é um estudo rápido, demora. Não, exatamente, não é um estudo rápido. Até porque a hidroxicloroquina e a cloroquina, né, aproveitando o momento das duas, elas têm o seu IC50 alto. O que significa isso? O IC50 e o LD50. É a dose letal para matar 50% da população exposta. Então, isso aí deve ser ministrado através de prescrição médica. E não a pessoa chegar na farmácia e comprar e usar do jeito que acha melhor, né? Não é bem assim. E pode causar, né, efeitos colaterais, desde insuficiência renal, cegueira, enfim. Por isso que isso tem que ser ministrado aos cuidados médicos. E testes clínicos ainda precisam ser feitos, muitos testes clínicos.
Arlan, para para a a gente gente não chegar a uma perdendo, conclusão. para a gente ter tempo para a gente falar aqui durante esses 30 minutos, me fala o seguinte: quanto tempo que existe o seu grupo de pesquisa? Esse grupo de pesquisa, ele existe desde que eu entrei, acho que um ano depois que eu entrei no IFES, em 2011, eu criei ele, ou 2011 ou 2012, eu não lembro exatamente o ano, tá? Então, esse grupo de pesquisa envolve uma equipe, né? Eu adicionei alguns professores nele, né? Tem um professor Ismaí, tem um professor Eloy, tem alguns professores colaboradores, dentre todos os meus alunos orientandos de iniciação científica e mestrado e doutorado, tá? Essa apresentação, Romão, que eu mandei para você, é uma apresentação que eu não atualizei com os novos alunos. Não tem problema não. Mas, à medida do possível, estou adicionando todos os meus alunos nesse grupo de pesquisa. Posso e é ir passando? voltado basicamente... Oi? Pode ir passando? Passa outro? Pode ir passando. É voltado... Então, a gente falou um pouquinho sobre o histórico, né, a composição do grupo. A gente tem pesquisadores e bolsistas, né, áreas de atuação, basicamente, a minha experimentais ainda acham que a modelagem molecular não pode predizer com exatidão. Contrário do que pensam, a modelagem molecular, esse assunto modelagem molecular, ela foi prêmio Nobel em Química em 2013 por 3 pesquisadores renomados que criaram as bases moleculares para que essas simulações pudessem ser feitas, desde interação intermolecular entre receptor-ligante, enzima-substrato, até a predição de reações químicas no computador. E isso corrobora, os resultados teóricos e experimentais corroboram e tem ajudado muito na pesquisa científica, até porque, vamos fazer uma suposição, se eu tenho 3 candidatos a fármacos e 50 miligramas de cada um deles custa $2.000. E aí eu testo primeiro o fármaco A, não deu certo. Testo o fármaco B, não deu certo. Aí fui azarado e testo C, só na tentativa C deu certo. Gastei $6.000. E aí, se eu fosse fazer essa predição computacional por docagem molecular seguida de dinâmica molecular, através de alguns cálculos estruturais eletrônicos, através da simulação de interação receptor-ligante, além da dinâmica molecular, que refinaria os resultados de docagem molecular, a probabilidade de se chegar a ser como o melhor candidato seria extrema, porque todas essas bases moleculares já estão bem elucidadas, e aí, em colaboração com químicos orgânicos sintéticos, biólogos, dentre outros, eu falaria com certeza o seguinte, que olha, através das simulações computacionais que eu fiz, o fármaco C, ele interagiu melhor com, por exemplo, a protease do HIV ou a protease principal do COVID. Arlan, e aí, em quanto tempo você consegue dar uma resposta dessa pelo computador? Quando a gente compara a questão prática, né, de laboratório para você fazer um ensaio desse clínico e você usar o computador, qual a diferença de tempo? Então, isso aí depende muito da configuração da máquina. Nos computadores que eu tenho, que adquiri via projeto FAPES, edital 6/2014, eu tenho um computador octaprocessado, com uma placa de vídeo GTX 970, com aproximadamente 1.600 processadores dedicados, que a gente chama isso de GPU,
Então, no sistema de 100 mil átomos, por exemplo, uma acetilcolinesterase, a enzima acetilcolinesterase inserida numa caixa com água contra íons para neutralizar o sistema e eu simular algo próximo de um pH biológico, até porque o sangue, a maior parte da constituição do sangue é água, eu conseguiria simular, por dinâmica molecular, 15 nanossegundos de simulação por dia. Bem, isso é muito. 15 nanossegundos significa dizer 15 vezes 10 a menos 9 segundos. Não é um tempo muito bom. Mas eu tendo como referência outras moléculas, e comparando os resultados, daria para dizer, a molécula C interage melhor que a A e a B. Então, a gente precisa sempre de um referencial. O ideal hoje, bem aceito na literatura, é que a gente simule pelo menos 50 nanossegundos numa interação receptor-ligante por dinâmica molecular. Então, isso aí daria aproximadamente 3 dias de simulação para cada ligante. Então, se eu faço um teste com 20 moléculas, 20 potenciais moléculas bioativas, e vamos dizer que a protease, uma das proteases do coronavírus, ela tem um tamanho, nos deu um sistema do tamanho aproximadamente igual ao da acetilcolinesterase, levando 15 nanossegundos de simulação por dia, a gente levaria um tempo de 20 moléculas vezes 3, ou seja, em um mês a gente teria o resultado para 20 moléculas diferentes. Enquanto estudos clínicos, teste e avaliação biológica levaria muito mais tempo. Então, para um mês eu conseguiria obter um resultado bem coerente com a literatura em apenas um mês de simulação. É claro que a gente levaria um tempo para analisar todos esses resultados. Ou seja, uma resposta bem mais dinâmica, né, e barata, né, em relação ao estudo de Exatamente. bancada. Então, por exemplo, Exatamente. nessa hoje, você testar moléculas para tentar descobrir quais delas seriam ativas e com IC50 abaixo, né, para o COVID-50, o computador poderia ser uma ferramenta importante, né? É importante aqui, eu gostaria de trazer aqui também, Romão, uma informação nova, que ontem eu e colaboradores, a gente submeteu um artigo para a nossa revista Eficiências sobre o planejamento de potenciais fármacos que atuem no COVID, baseado em fármacos moléculas, né, já elucidadas na literatura e alguns produtos naturais. E os resultados foram promissores. Em breve, eu não vou falar muito, quer dizer, só se vocês quiserem, né, falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente teve resultados promissores e muito bacanas, né? Mostrando, vou aproveitar o momento e falar, né? Que bom, mostrando Alan. que Oi? Não, excelente, né? Eu acho que a gente pode falar sim. Então, nesse trabalho a gente simulou a interação entre a cloroquina, a hidroxicloroquina, o AZT, o derivado de leucinamida e o derivado de pirazol, a interação dessas 6 moléculas com uma das principais proteases do coronavírus. O que vem a ser protease? Protease, ela é uma enzima responsável pela manutenção viral, tá? Protease é aquele tipo de enzima que quebra proteínas presentes em nosso organismo, e aí a partir desses peptídeos, que são pequenos pedacinhos de proteína, ela consegue, por exemplo, fazer a manutenção do capsídeo. Então, se a gente consegue inibir a protease do HIV, mesmo o vírus penetrando na célula
e inserindo seu material genético, né, que no caso é o RNA, no caso de um retrovírus, que é o coronavírus, ele até entra na célula, começa todo um processo, só que ele não vai conseguir se reproduzir, porque não vai ter o seu capsídeo formado. E o resultado interessante foi que o derivado de leucinamida, ele interagiu mais fortemente, ou seja, inibiu essa protease mais fortemente, que é um inibidor, uma proposta de inibidor já cristalizado com a protease principal, já está na literatura, foi cristalizado foi obtido a estrutura tridimensional por cristalografia e difração de raio-x e depois dada no Protein Data Bank, está disponível. E aí foi utilizada como referência, tanto o derivado de leucinamida como o derivado de pirazol. Então, o que se ligou mais fortemente foi o derivado de leucinamida. Em segundo lugar, adivinha qual foi a molécula? Qual? A vitamina D. A vitamina D. Ah, vitamina D foi. Por isso que teve um boato, né, em relação a pessoas que têm déficit em vitamina D poderiam ser mais propensas. Na realidade, uma reportagem sobre isso. Existem, por incrível que pareça, mais de 200 mil publicações sobre a vitamina D. Então já está muito bem contextualizado e elucidado que o uso da vitamina D ou a produção da vitamina D, que é obtida... Na realidade, vitamina D não é vitamina. Ela foi chamada eu não lembro a data exata, mas 1900 e pouco, acho que é 1900 e... não lembro a data exata. Mas ela foi, na realidade, ela é um hormônio, né? Então, porque vitamina, por definição, é aquilo que a gente adquire através de alimentos. É a definição básica de vitamina. E a vitamina D, ela, por ser metabolizada e produzida no organismo, a partir simplesmente da interação da radiação UVB com a pele, onde o colesterol ele é metabolizado em vitamina D, ele é produzido no próprio organismo. Então, é importante, né, mesmo em momento de quarentena, em pandemia, que a gente pegue um pouquinho de radiação solar, pelo menos uns 10 minutinhos por dia, que já está muito bem elucidado que a gente consegue, a partir disso, produzir em apenas 10 minutos 20 mil UI, né? Que é a dose mais que necessária, a dose máxima necessária diária por dia para a gente manter o sistema imune, um bom sistema imune, né? E a surpresa desse trabalho é que a vitamina D, sendo o segundo melhor fármaco a inibir a protease principal do coronavírus, resultados sugerem que ela pode ser usada para o tratamento do Covid. Então, isso foi muito bacana. É claro que esses cálculos de docagem molecular ainda precisam ser refinados por dinâmica molecular. Por quê? Porque na docagem molecular, a proteína ela é considerada como algo rígido. E só o ligante se move em torno dela, procurando uma superfície equipotencial, né? Uma complementariedade de interação entre receptor e ligante. Mas, na realidade, tanto o receptor quanto o ligante, eles se movem. Então, ainda são necessárias simulações por dinâmica molecular, que é o que vamos fazer em outros trabalhos após a publicação desse, né? A gente ter um movimento, né, da protease, dos candidatos a fármacos, da água, de todos os ligantes, para ver se realmente não vai haver uma mudança, né, estrutural do sítio ativo ou se vai se manter estruturado. Então é preciso ainda um refino. E junto com isso eu submeti um projeto para o CNPq
e a gente está aguardando o resultado também. Ah, você participou dessa chamada que venceu dia 27, então? Isso, exatamente. Ah, Participei. muito bom, cara. Depois você me dá mais detalhes, porque é legal a gente saber todos os pesquisadores do campus que participaram da chamada para a gente ter esse controle. Muito bom. Sim, sim. Alan, Vamos torcer para ser aprovada, né? vamos. Resultado sai preliminar, eu acho que final de maio, né? E Aham. de junho já sai o resultado já definitivo. Alan, vamos voltar à questão do grupo, porque a gente tem 12 minutos para conversa, né? O tempo é curto. Ah, tranquilo. Para a gente aproveitar falar. Aqui nessa página aqui tem um histórico do seu grupo. Você falou que começou, então, em meados de 2012, né? E aí eu gostaria que você falasse aqui da composição, né? Você estava falando, tem um dos professores, você já comentou. E os discentes? Quem são os discentes que trabalham com você e o que eles fazem? Você pode ser bem breve, assim, bem rápido. Sim, sim. Atualmente, de mestrado, né? Orientação direta. Eu tenho a Isadora Aurora Guerra, que ela trabalha no planejamento computacional de pesticidas menos nocivos à saúde humana. Tem a minha primeira doutoranda, Fabiana Passamani, que ela trabalha no planejamento por modelagem molecular de filtros solares seguros. Tem o Iago, que ele trabalha em planejamento de fármacos por docagem molecular, que atua na leishmaniose. E, assim, como atualmente eu estou com 10 alunos, né? Eu lembrei somente dos principais, né? Assim, como o tempo é curto, né? Informações assim mais detalhadas sobre o que cada aluno meu trabalha, elas podem ser acessadas a partir do currículo, né? Mas em princípio essas são as mais importantes, né? E é isso. Tá. E sua atuação, né, da área que vocês atuam, né? Área medicinal, área quântica, farmacêutica, né, fisicoquímica e os grupos que você interage. Quais são as universidades, os grupos de pesquisa que um discente for procurar o Arlan, quais são os grupos que você colabora? Então, atualmente, né, não deixa mais ser, quer dizer, não é mais uma colaboração, até porque hoje eu sou professor permanente do programa de pós-graduação em Química da UFES, mas estava como uma universidade colaboradora. De fora dessa rede IFES-UFES, a gente tem o Instituto Militar de Engenharia, o qual eu colaboro com pesquisas voltadas à defesa contra a guerra química e biológica. Eu colaboro com a Universidade Federal de Lavras. Então, colaboro com a UFRJ, Faculdade de Farmácia. Atualmente eu estou colaborando em nível internacional com o Instituto de Defesa contra a Guerra Química e Biológica da República Tcheca e estou colaborando com o Instituto de Pesquisa do Canadá, que fica situado em Montreal. Então, atualmente tem essas colaborações, essa boa rede de colaboração. E financiamento, Arlan, qual projeto hoje que você tem que está em desenvolvimento, assim, que é financiado por alguma agência, ou seja do PIBIC, ou do IFES, ou seja do CNPq, ou seja da FAPES, ou qual que você já aprovou? Então, poderia destacar para a gente? Em andamento, temos um projeto da FAPES, que foi o planejamento de filtros solares seguros, né, por modelagem molecular. Nesse projeto, a gente foi contemplado com uma bolsa de doutorado para minha aluna por 4 anos. Todos os orientandos de mestrado, eles possuem bolsa da CAPES.
e atualmente eu estou com uma bolsa de IC que contempla o aluno Iago nesse projeto de leishmaniose, né? Quanto a materiais de consumo ou bens permanentes, eu estou submetendo agora, eu submeti agora esse do CNPq, tem que aguardar o resultado. E aí talvez eu submeta um para CAPES, se eu conseguir em tempo hábil submeter para CAPES. E fora isso, a gente tem uma parceria aqui com a Vale do Rio Doce, junto ao professor Eloy, que ajuda bastante nesse sentido, né? Então, a gente está pensando em submeter um projeto novo para Vale do Rio Doce, e aí a gente vê se consegue recursos, né, para melhorar a infraestrutura, para a gente poder rodar mais simulações e assim, dar condições para os nossos alunos trabalharem. Porque, em princípio, né, na conjuntura atual, o que eu peço é que os alunos já venham com um notebook razoável, né, para a gente instalar os programas e já ir adiantando alguma coisa. Um discente hoje para trabalhar com você, ele precisa ter, além de noções de informática, ter noções também de Linux, ou ele vai aprender isso durante a iniciação? Não, ele vai aprender durante a iniciação, né? Uhum. Alan, uma outra pergunta. Você teve algum caso de algum discente seu que fez iniciação com você, ou monografia, que seguiu a carreira acadêmica? Um mestrado, um doutorado? Sim. Você poderia falar para a gente? A gente teve do IFES o Cleverton, né? O Cleverton ele foi nosso aluno de... Oi? Queria que você destacasse os dois IFES. Do IFES? Então, o Cleverton, do IFES Vila Velha, foi nosso aluno de graduação de licenciatura em Química. Teve a Isadora, né? O Cleverton hoje está fazendo doutorado na UFMG. A Isadora, ela é minha orientanda de mestrado agora na UFES. Tem o João Paulo, que foi o meu aluno de IC e de monografia mais recente, que ele passou na Unicamp, hoje está na Unicamp. E tem o Edilson Galdino, que ele atualmente está fazendo mestrado em Coimbra, Portugal. Enfim, então é bem bacana isso. Os alunos relataram com você, por exemplo, quando fazem iniciação científica, publicam um manuscrito com você, tem aquela produção qualificada, a importância disso no processo de seleção deles, no tanto do mestrado, doutorado, né? Isso daí foi fundamental? Já chegaram a te dar esse feedback? Com certeza, foi sim, porque de certa forma eles já foram treinados, né? Já foram moldados, aprenderam essa parte, essa tecnologia que é relativamente nova, e aí isso ajudou muito, né? Então, vira e volta, eles me dão feedback pelo WhatsApp, pelo Facebook, né? Ah, sim, teve a Brenda e a Karine, que foram minhas alunas também, que hoje elas estão na Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Uma delas, eu acho que as duas terminaram o mestrado e já ingressaram no doutorado. Então, o IFES acaba sendo uma fábrica aí de exportação de alunos, né, de estudantes para as graduações estreito senso, né? E o engraçado é que logo que eu vim assim para meus primeiros contatos com a UFES, quando eu comecei a andar aqui, fazer licença de capacitação com o professor Eloy e tudo mais, passei 3 meses intensos aqui, parecia que eu estava andando pelo IFES Vila Velha, porque o que se encontra aqui na UFES, alunos do IFES Vila Velha, parece que eu encontro mais alunos do IFES Vila Velha do que alunos da própria UFES. Isso é muito bacana para a gente. Hoje, em quantos programas você está atuando de pós-graduação? Atualmente eu estou no programa de pós-graduação em Química da UFES
e o programa de pós-graduação em tecnologias sustentáveis do IFES Vitória. No da UFES você tem quantos discentes, no de Vitória quantos? No de Vitória, atualmente eu estou com uma orientanda e na UFES eu estou contando com orientação e coorientação, se eu não me engano, eu estou com 9. Tá. Para nosso tempo... E o IC, 10. 10. 10 IC... Não, 1 IC e 9 mestrandos e doutorandos. Tá. Orientação e coorientação. Isso. Já tá quase me passando, então. Não, isso aí é difícil. Eu estou diminuindo, você está aumentando. Isso aí, né? Tem que dar um equilíbrio, né? Eu estava um tempo atrás aí na faixa dos 18, estou caindo aí para o 14, chegando no seu número, você vai me passar. Arlan, outra coisa, se um discente hoje quiser trabalhar com você, o que ele tem que fazer? Um aluno de graduação ou do ensino médio do IFES de Vila Velha, o que ele tem que fazer? Então, mandar e-mail, fazer o quê? Qual o seu e-mail? Não, inicialmente me procurar, né? E assim, eu tinha um critério de seleção que eu lançava um edital interno, com uma prova, uma referência bibliográfica e tudo mais. Uhum. Só que não fui muito feliz no resultado, que todo mundo tirava abaixo da minha nota de corte. Então, isso não foi uma experiência muito boa. Então, atualmente, eu faço o seguinte. Chega um aluno, vamos supor, o João vem... professor, eu gostaria de trabalhar contigo. Como eu faço? Olha, me traz uma proposta de projeto de pesquisa que seja algo inédito, né? Aí a pessoa me traz, né? Por exemplo, o Iago me trouxe essa ideia do planejamento de fármacos baseados em produtos naturais que atuem contra a leishmania, né? Aí eu falei, você me traz, faz uma pesquisa bibliográfica, levantamento bibliográfico, me traz 10 artigos de revisão sobre o assunto dos 5 últimos anos. E aí me trouxe, eu avaliei, achamos um alvo molecular interessante, uma enzima interessante aí da leishmania, e falei, olha, agora baseado nesse artigo aqui, você escreve um pré-projeto, e aí a gente tenta colocá-lo dentro da minha linha, que é a modelagem molecular. E aí a parte da metodologia fica comigo, levantamento bibliográfico fica com os alunos, projeto fechado, a gente faz as devidas adaptações, analisa a viabilidade para ver se dá para submeter um edital PICT, e havendo essa viabilidade, a gente submete e aí aguarda o resultado. Geralmente são contemplados todos com bolsa. Entendi. Arlan, e para finalizar aqui, quais são os planos para o futuro do professor Arlan? Quantos papers esse ano? E o que você fala aí? Quais são os projetos, os planos para o futuro aí? Publicação, as revistas? E o que você gostaria de falar? Atualmente eu estou trabalhando muito, né? Eu sou editor-chefe da área de Ciências Exatas e da Terra, da nossa revista IFES Ciências, né? A gente está trabalhando muito para ela melhorar a qualificação da CAPES. Então tem uma tendência que o qualis dela melhore. O qualis dela é quanto? O qualis, Arlan? Na área, se eu não me engano, interdisciplinar, ela está em B4 ou B5. Eu acho que está em B5 na interdisciplinar e no ensino B4. Então é razoável. Agora, na área de ciências exatas está C. Então a gente pretende melhorar, né? Tem que trabalhar para subir isso daí, né, Banda? Inclusive é por isso que eu submeti esse trabalho ontem sobre coronavírus, né? A gente espera que dê uma visibilidade maior à revista, eu acho que vai dar. E continuando como projeto futuro, a gente espera, né, ser contemplado com mais editais para melhorar a infraestrutura, e não só a infraestrutura, mas as condições para os alunos poderem trabalhar.
E publicação, se eu não me engano, já estou com 2 artigos publicados esse ano, um aceito, um quase aceito, que eu estou aguardando a avaliação. Não, e se eu não me engano, quer dizer, tem 2 submetidos, né? Então, é por mais ou menos isso. São as perspectivas do ano. Alan, queria assim te parabenizar, né? Você sabe que eu sou, né, o seu fã, né? Você é um apaixonado pela ciência, assim como eu, E o né? recíproco é verdadeiro, né? Campus fechado, né? A gente brigando com você para parar de ir para o campus, para ficar em quarentena, né? Para você parar de trabalhar para mostrar. Inclusive, nesse exato momento, eu estou na UFES, porque a UFES ainda não me bloqueou a minha entrada, né? Então, Então, assim, eu te parabenizo por você, né? Você, como muitos pesquisadores brasileiros, no momento, né, de crise nacional, né, mundial como esse, buscando aí pesquisar soluções para encarar esse desafio, né? Acho que essa história que você contou da pesquisa do Covid-19, muito interessante, muito importante, né? Eu acho que você, escolha da revista, eu acho que é importante a gente publicar em revista nacional, né? A gente passar essa informação à sociedade brasileira. Às vezes eu também tento balancear isso daí. Então, assim, parabéns, continue com esse brilhantismo seu, né? O Espírito Santo precisa de pesquisadores como você. Estarei rezando para esse ano você conseguir a bolsa de produtividade do CNPq. É muito importante para o campus, para a instituição. A gente tem um bolsista na área de físico-química. Aliás, você vai ser o primeiro se você conseguir, né? Então, assim, foi quase, né, Romão? Foi quase. Mas CNPq é assim mesmo. A minha experiência foi na terceira vez, né? Manda a primeira, a segunda, a terceira. Acho que é um critério deles lá. Eles devem ter um robô lá, que aí você manda a primeira vez negada, aí a terceira deve ser, né? Mas, assim, falar para o pessoal, né, que quiser mais informação do grupo de pesquisa Química Medicinal aplicada ao planejamento de fármacos do Espírito Santo, né? A gente tem essa informação no diretório do CNPq, né? E no currículo Lattes do professor Arlan, né? Gonçalves, né? Tá lá. Então é isso, Arlan. Muito obrigado pelo seu tempo, por disponibilidade, foi um bate-papo muito produtivo. Né? Esperamos que a gente... Eu que agradeço, Romão. Juntos, em breve, podemos nos abraçar, tomar um café, bater um papo. E tá na sala de sim, só para finalizar, né? A gente teve o nosso primeiro artigo juntos, né? Tivemos. Que seja o primeiro de muitos. De corrosão, né, da Heloísa. A gente tem que fazer mais papers juntos e vamos fazer aí em breve. Exatamente. Arlan, fica com Deus. Boa tarde. Você também. Obrigado, Romão. Um abraço aí a todos. Vou dar um recado para o pessoal que na semana que vem, dia 6 de maio, é o Dia Nacional da Matemática, né? Como tem o Dia, né, Nacional das Áreas, né? Semana que vem é o Dia Nacional da Matemática, que vai cair numa quarta-feira. E a gente vai aproveitar para, então, entrevistar os grupos de pesquisa da matemática do campus. Professor Lauro que legal. E a professora Tamires. Tá? Que legal, bacana. E uma última informação para o pessoal, que infelizmente, né, essa é uma notícia triste, deixando para o final, né, não sei se você ficou sabendo, mas na sexta-feira para o sábado, acho que no sábado, faleceu um professor, né, de Química da Unicamp, né, titular, vítima do Covid-19, que é o professor Ronei, né, Jesus Pop, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com o Ronei, de conhecer o trabalho do Ronei de perto. Ronei foi um dos grandes, né, acho que é o principal nome da quimiometria no Brasil, né? Um dos grandes nomes da química analítica. Né? Então foi uma notícia assim que pegou todos nós de surpresa, né? O professor Ronei tinha 55 anos, era um profissional exemplar, um profissional com uma humildade muito grande, né? E assim vai deixar muita saudade, né, para a gente. Né? Com certeza.
Queria Com passar certeza. essa notícia pessoal, né? Já tem geocomunicações, ele era químico, né? Na área de química analítica, e já tem comunicações a respeito na SBQ, no jornal da SBQ, no jornal da Unicamp, né? Então, passar essa notícia pessoal, se cuidar, ficar em casa, que é um momento agora de grande preocupação, né? Ainda continua. Arlama, boa tarde, fica com Deus e até mais. Boa tarde. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Valeu. Tchau.